Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Um Convite ao Pensar. Meu nome é Bruno Figueiredo, começa o nosso 20º episódio com hoje uma frase do Freud para vocês. Onde quer que eu vá, descubro que um poeta já esteve lá antes de mim. A poesia tem essa capacidade de antecipar sentimentos, iluminar alguns cantinhos da alma e traduzir o que muitas vezes a psicanálise busca compreender. Assim como nos livros, ela guia para dentro de nós mesmos, abrindo portas para o inconsciente. E hoje eu estou com uma pessoa aqui que transita entre a escrita e a leitura e que tem várias facetas aí para a gente descobrir ao longo desse episódio de hoje. Seja muito bem-vindo, Wellington. Eu que agradeço muito aí pelo convite de participar desse podcast. Inclusive, essa participação a gente... Nossa, foram quantas tentativas? Umas 4? Acho que umas 4. Eu às falei... vezes era imprevisto meu, às vezes era imprevisto então, seu. eu anunciei o nosso episódio aqui no final de uns 4 episódios. Foi mesmo. Porque não tava rolando, mas finalmente, que bom, tô feliz de te receber aqui. Eu também tô muito feliz de estar aqui, de ter tido esse convite, poder estar aqui também. Legal, e a gente se conhecia praticamente só de vista, né? De vista, sempre vi você passando na galeria de frente à livraria lá. Antes da gente entrar na livraria em si, que eu queria até começar por aí, que eu acho um bom ponto. Queria que você se apresentasse para o pessoal de casa te conhecer, saber um pouquinho sobre você. Como você já falou aqui, né? Meu nome é Wellington, sou nascido e criado em Poços de Caldas, embora apareça ter muito mais, mas eu tenho apenas 29 anos, vou fazer 30 esse ano, mas foram 30 anos aí de várias, como eu posso dizer, de várias coisas que aconteceram na minha vida. Eu já fui muitas coisas. Inclusive a gente estava conversando agora há pouco de várias coisas. Eu já estava comentando sobre isso, já fiz várias coisas nesses meus 30 anos. Moro lá no Jardim Kennedy, lá na Zona Sul, e fico aí, como eu costumo falar, errando pela vida, errando, acertando e fazendo da vida uma construção de erros e acertos, que eu acho que é isso que é a vida também. Legal. Vou falar como que eu te conheci. Através da livraria, né? Acho que é um bom ponto pra gente começar. Uma coisa que me chamou muita atenção na livraria em si, um dia passando pela porta, eu vi vários livros, tipo, embrulhados, ocultos. Então, assim, você comprava o livro sem saber que livro que era. E aquilo me chamou tanta atenção. Comentei com a minha mãe, que inclusive foi lá depois, né, comprar um livro com você. Mas eu comentei com ela e eu achei aquilo super interessante. Eu queria começar por aí, para o pessoal de casa entender. Como que funciona esse lance do livro? Aquilo lá chama a atenção de todo mundo que passa na livraria, que passa na frente ou vai lá. E geralmente as pessoas que ficam muito curiosas acabam levando. Aquilo é um projeto nosso que a gente tem já quase desde o início já da livraria. A livraria tem 3 anos. E quase desde o início a gente já tem esse projeto que chama Encontra Cegas. Que o objetivo dele é você comprar um livro sem julgar pela capa, gênero ou autor, se seguindo apenas pelas dicas que mais te chamam a atenção, que está ali nas embalagens. E ali pode ser um trecho do livro, uma sinopse do livro, apenas um indicativo do que aquele livro é, para provocar a curiosidade e tirar a pessoa que quer sair da sua zona de conforto, participar dessa experiência e comprar esse livro surpresa, que é o Encontra Cegas. E funciona, viu? Porque instiga. Eu fiquei muito instigado, fiquei curioso, achei muito interessante. Ele é exatamente para isso, para instigar a curiosidade. E, na verdade, eu nem conhecia esse tipo de trabalho. Quem trouxe pra gente era uma equipe de marketing que eu tinha contratado à época, que é a Maiane, que faz parte da Cronos, e ela trouxe essa ideia. A Maiane da Maiane, a Maiane Sgrilli. Já foi citada aqui pelo Thales. Ela como agente de marketing, quando eu contratei a livraria, ela praticamente tirou a livraria do anonimato e fez nós termos visibilidade. E ela que trouxe essa ideia, pesquisando a ideia do Encontra Cegas. Pô, muito massa. Wellington, quero porque são vários pontos, igual eu comentei, tem várias facetas. Eu quero entender primeiro a cronologia, pra gente falar ponto a ponto. Você é ator, poeta, tem um pé na política. Então, assim, tem muita coisa pra gente falar. Eu quero saber onde começou o seu contato com o livro, o que veio primeiro? Foi o estudo, foi o livro, foi a atuação, foi a política?
Por onde a gente pode começar? Vou começar na pergunta que você fez em relação ao livro. Eu costumo falar que eu sou um leitor tardio. Muita gente me vê hoje lendo, acha que desde criancinha eu era um aficionado em livros. Pelo contrário, eu sempre fui um péssimo leitor. Até os meus... Foi tardio mesmo, até os meus 18, 19 anos eu detestava ler. Eu não tinha paciência de ler. Eu li um livro de 100 páginas, eu demorava quase um ano arrastando aquele livro. Então eu sempre fui um péssimo leitor. E, de repente, os estudos vieram primeiro. Você vê, eu como péssimo leitor resolvi fazer história. Fazer o curso de história. E esse curso de história, inclusive, eu vou abrir um parênteses aqui para contar por que eu fiz esse curso. Como eu te contei anteriormente, talvez a gente chegue nessa questão ou não, mas eu fui de uma igreja evangélica e, na época, o pastor da época, o pastor Daniel, que me orientou a fazer o curso de história. E, inclusive, é uma gratidão que eu tenho, embora nós não temos contato mais, é uma pessoa que eu devo muita gratidão nesse sentido, porque ele que me incentivou a fazer a faculdade, até na época eu não tinha dinheiro nem para pagar a matrícula, ele pagou a matrícula para mim, então é uma pessoa que eu devo muito o curso de história. Fechando parênteses, fiz o curso, meio que arrastando, porque na época eu não era um leitor. E, de repente, de 2019 em diante, eu não gosto nem de usar a palavra hábito de leitura, eu uso muito a expressão do Rubem Alves, e isso eu gosto dele, que ele diz, quando perguntam para ele o que eu faço para criar hábito de leitura, ele diz nada, porque leitura não é hábito, leitura é prazer. Ele diz, hábito você tem de escovar o dente, de tomar banho. Eu falo, agora leitura é como você beijar a pessoa que você ama, você faz por prazer, não por hábito. E eu desenvolvi esse prazer pela leitura de 2019 não, né? Estou confundindo os anos com a idade que eu comecei a ler, com 19 anos. E foi também, não sei se vai interessar alguém ou não, mas você vai perceber que ao longo da minha trajetória ela é composta de pessoas à minha volta. Foi graças a um amigo que eu tinha, que é o Pedro Campina. Ele é psicanalista, psicólogo clínico, e ele que me incentivou a leitura. Sendo que um dos primeiros livros que eu li todo assim, com atenção foi o Banquete do Platão, que ele me emprestou, e eu adorei a leitura. Depois o Totem Tabu do Freud, e depois junto com ele eu li a Ilíada e a Odisseia, que inclusive hoje é meu livro favorito. Já li a Ilíada. Mas não são leituras tão fáceis assim, não. Não, e hoje a Ilíada é meu livro preferido. Eu já li a Ilíada 3 vezes. Sou apaixonado pela Ilíada, e foi graças a ele que eu desenvolvi esse prazer pela leitura e pelos livros. Hoje eu tenho... O livro hoje é a minha grande paixão. Tanto que me tornei dono de uma livraria. Inclusive essa história a gente fala mais para frente sobre como me tornei dono de livraria. Mas hoje eu não consigo me ver sem um livro. Inclusive eu posso dizer que os livros literalmente já salvaram a minha vida. Os livros, a poesia, o escrever a poesia, o ler poesia, já salvou a minha vida. Antes eu dizia isso, parecia algo banal, mas quando eu sentia na pele, olha, a poesia me salvou, em momentos muito obscuros aí da minha vida. E como que você começou a escrever poesia? Como a gente sempre começa, como diz o Ferreira Goulart, a gente sempre começa escrevendo poesia querendo conquistar alguém. E foi exatamente porque na época que eu tinha... eu era bem novo, acho que eu tinha uns 16, 17 anos, comecei a escrever para conquistar uma garota. Não deu certo. E aí produzi mais ainda. Mas eram poesias bestas, serviu tudo mais, mas serviu de mote. E aí na época eu resgatei o Mário Quintana, que até hoje é meu poeta preferido, e estava esquecido da minha mente. E aí veio à tona, mas comecei a escrever poesia para conquistar alguém, e depois percebi que ela faz parte da minha vida. Até às vezes eu brincava, parafraseando uma frase do Mário Quintana, que eu dizia, eu sou poeta por vocação e historiador e livreiro por profissão. E você é um cara romântico? Depende. Depende eu me considero uma pessoa romântica, sim, mas talvez vai entrar em conflito as duas imagens,
mas um romântico mais realista. Uhum. Antigamente eu era um romântico muito idealista. Idealizava a pessoa amada de uma forma perfeita, e as relações de uma forma perfeita, mas eu sou um romântico mais realista. Então é possível ser um romântico pé no chão. É possível ser um romântico pé no chão. Muito possível. Legal. E isso, quem me trouxe isso foi a própria psicanálise, de ter, inclusive, como o Caligares diz, a psicanálise vê o amor de uma forma não muito romantizada, assim, inclusive. Legal. E a psicanálise entrou quando nessa história? A psicanálise foi por conta do meu contato com o Pedro, esse amigo hoje também já não tem mais contato, mas foi uma amizade de mais de 5 anos, e por conta dele eu tive contato com a psicanálise. E aí eu comecei a estudar com ele alguma coisa da psicanálise na época, mas aquilo ficou adormecido. Ele mesmo, às vezes, ele dizia para mim, você ainda vai ser um bom psicanalista. Eu falei, não, Pedro, eu gosto de estudar com você, mas não tenho interesse nisso. Mas ano retrasado, quando eu comecei a fazer minha análise, eu já comecei a desenvolver um desejo por fazer o curso de psicanálise, e aí então entrei em contato com a Roberta Ecleide no NEP, e comecei ano passado a fazer o meu percurso na formação de psicanalista. Acho muito curioso e bem interessante esse lance que essa ramificação de pessoas que foram entrando na sua vida, que você trouxe, acho isso bem legal, bem construtivo. E ao mesmo tempo, como une a poesia, a livraria, a psicanálise, mas e a atuação? Em que momento ela entra? Então, a atuação, como ator de teatro, eu fui à época da igreja, eu fazia teatro amador dentro da igreja, eu gostava, eu sempre gostei, talvez por já moleque, eu já tinha uma mente fantasiosa, eu sempre fui uma criança mais solitária. Sempre gostei de brincar sozinho, sempre adorava animal, então tinha muito brinquedo de bicho. Eu gostava mais de brincar sozinho, eu quase não ficava pra rua, não chamava amigo pra casa, eu sempre fui uma criança mais solitária. E ficava fabulando as histórias na minha cabeça, criando e interpretando as vozes. E aí no teatro, dentro da igreja, me chamaram para fazer por conta da minha voz. Falou, Wellington, você tem uma voz alta, vem fazer teatro com a gente. Fiz e gostei. Aí quando eu rompi com a igreja, na faculdade, eu conheci o meu então diretor, meu atual diretor, Clístenes Betti, e ele estava montando uma peça, que é O Alto da Barca do Inferno, e ele veio conversar comigo e falou, Wellington, você tem uma voz alta, uma voz grossa, você não quer fazer teatro comigo, não? Ele estava começando o curso de formação de ator na época. Eu falei, Clístenes, na época eu fazia teatro na igreja, eu sinto falta, bora! E aí a história é muito engraçada, que ele falou assim, a gente vai fazer o Alto da Barca do Inferno, a gente vai apresentar lá em Poços, né? A gente estava conversando isso em São João do Boa Vista, né? A gente vai apresentar lá na Urca, e a princípio eu ia ser o padre, o frei. Então tá. Aí passou um tempo e falou, você não vai ser o frei não, você vai ser o sapateiro. Eu falei, não, Clis, bora, vamos fazer. E aí foi passar a gente conversando, amadurecendo a ideia. Eu falei, então montei, vou te entregar o papel com as falas, aí tal dia eu começo o ensaio lá em casa, e aí vai ser o seguinte. E foi uma coisa que ele fez que eu acho que meio que revolucionou um pouco o teatro aqui em Poços. Ele disse assim, eu vou colocar todos os atores, os homens só de cueca, as mulheres de lingerie no palco. Ele falou, eu queria colocar tudo pelado, mas você curte não quis deixar, vou botar lingerie. Na hora eu falei pra ele, não vou mais. Eu falei, não, então vamos. Eu falei, Clístenes, não vou, só de cueca não subo, mas de jeito nenhum. Ele falou, não, vamos, Elton, você pode subir com uma samba canção? Eu falei, não vou. E aí ficou uma semana, ele brigando comigo. Eu falei, Clístenes, não vou, esquece que eu não vou participar mais, não, só de cueca eu não vou entrar. Ele falou, faz o seguinte, você entra de samba canção e com um avental, te cobrindo. Eu falei, vou pensar. Aí fiz. Só que depois que você começa a fazer teatro, você fica descarado. Uhum. Nós fizemos, a primeira apresentação lotou, assim, a Urca, que cabe acho que em torno de 600 pessoas, não tinha onde colocar, tinha pessoas sentadas no corredor, isso foi um estrondo a peça. E depois a gente apresentou mais umas 3 ou 4 vezes. A última vez sumiram com o meu avental, não sei, alguém mudou de lugar, que isso acontece, que ator tem muito fogo nos fundir, como diz o Clístenes, e muda as coisas do coleguinha. Não, eu já entrei só de cueca, eu tava até assim, samba canção, e aí perdi a vergonha e tudo mais, e desde então, acho que faz 6 ou 7 anos que eu faço parte da companhia Monteiros Lobatos, que é a companhia do Clístenes Betti.
E você foi descobrindo esses gostos genuinamente, naturalmente? Que querendo ou não, são vários pontos. Foi aparecendo. Eu acho que eu costumo falar, até estava lendo um texto que eu tinha escrito ano passado, quando eu comecei a fazer o curso de psicanálise, que eu comecei exatamente nessa data, no dia de hoje. No dia 6 de janeiro. Legal. Eu tinha começado o meu percurso em psicanálise. Então hoje faz 1 ano que eu comecei meu percurso. E no texto eu falo que eu sempre fiz da minha vida, eu nunca faço planos. Falar, porque eu quero daqui a alguns tantos anos ser isso, porque eu aprendi que a vida não adianta você fazer planos, ela sempre vai mudar. Então eu aprendi, como no teatro, a improvisar. Não que eu fique, como diz o Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dentes para a morte chegar. Eu sempre estou em movimento, mas as coisas sempre foram acontecendo na minha vida. Sempre pessoas a meu entorno, até... Só vou citar ele porque eu gostei dessa frase, que é o Walt Disney, que ele diz que você pode sonhar as maiores coisas, meio que parafraseando ele, que eu não lembro a frase literal, mas ele diz que se você não tiver pessoas ao seu entorno, você não faz nada. E a minha vida foi composta também por essas pessoas que mesmo tendo rompido a relação, eu carrego uma gratidão, que foram fazendo eu chegar nesses lugares. Mas tudo eu cheguei por acidente. Me tornei poeta por acidente, ator por acidente, dono de livraria por acidente. Quando eu me tornei foi muito supetão, não estava planejando nada. Então tudo que aconteceu na minha vida foi por acidente. Acho que a única coisa que eu meio que planejei mais ou menos foi o curso de psicanálise onde me inscrever, pelo menos isso eu me planejei. Legal. A gente tocou no assunto religião algumas vezes. Eu queria aproveitar para perguntar como é seu contato com a religião hoje em dia. Você tem alguma crença? Você vive algo? Eu não tenho crença. Hoje eu sou ateu. Não acredito numa força metafísica, nem que os astros regem a minha vida, ou algum ser superior, um Deus, ou santos, enfim. Não acredito nisso. Respeito muito, acho muito bonito as expressões religiosas, as expressões de fé. Eu até gosto muito de uma frase do Emile Durkheim, que está no livro Formas Elementares de Vida Religiosa, que ele diz: não existem religiões falsas. Todas as religiões são verdadeiras à sua maneira. Todas as religiões são religiões, como todos os seres humanos são seres humanos. Porque eu vejo a religião como parte importante da formação do ser humano, da sociedade. Inclusive, ela faz parte do meio social que você vai ser construído. Depois, se você vai continuar nesse meio ou não, é outra coisa. Tem as questões, infelizmente, vou usar essa palavra, feias da religião, tem, mas daí deixa isso para outra discussão. Mas hoje eu não tenho crença. Falo eu hoje porque eu já fui, eu estava conversando com você nos bastidores aqui, eu já fui uma pessoa de muita religiosidade. Não virei ateu do nada, mas eu quase fui pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular. Rompi faltando 1 mês para eu ser ordenado pastor. E assim, foi um rompimento muito abrupto, por questões que eu não concordava, questionamentos, inclusive por ler, na época, já por ler muita Bíblia, comecei a questionar junto com a Bíblia. Como diz a psicanalista Melanie Klein, todo mundo que come do fruto do saber é expulso de algum paraíso. Mas foi um rompimento muito forte, violento, meio de brigas e tudo mais. E aí eu fui passando de fases. Da fase religioso, eu passei por uma fase que eu falava que eu era cristão, que eu acreditava em Deus, mas fora das paredes institucionais. Até quem me inspirou à época foi o próprio Caio Fábio, um pastor progressista que eu gosto bastante até de escutar algumas falas dele, a forma como ele vê o evangelho, acho muito interessante. E estava nessa pegada. Depois de cristão, eu passei para deísta. O deísta é aquele que acredita que há uma força superior, mas que ela está muito distante do homem, que ela não interfere na vida do homem, não é um ser punitivo e por aí vai. Depois eu passei para a fase agnóstica, que é a pessoa que não acredita, mas também não duvida da existência de uma força superior. E depois caí na última fase, que é a fase ateia. Não acredito em nada, e tudo por questão de estudo. Eu cheguei nisso por questão de estudo mesmo. Foi gradativamente. Foi gradativo, não foi de uma vez que eu virei. Tanto que às vezes eu acho
resquícios dessa religiosidade em mim. Até eu gosto muito de duas frases, uma do Roger Bastide, que é um sociólogo, que ele diz: sou 1000 possíveis em mim e não posso me resignar a querer ser apenas um deles. E uma do Fernando Pessoa, que é: eu que me aguente comigo e com os comigos em mim. Então, esse Wellington religioso não morreu, ele está aqui e eu preciso aprender a respeitá-lo. E respeitá-lo, os vários eus que existem dentro de mim e os vários eus que vão vir a ser ainda. Mas não posso querer ser apenas um deles. Sabe o que é muito legal? É a quantidade de referência que você traz, de frases e menções. Pô, isso é tão... Dá pra ver essa riqueza sua de leitura, isso é tão gostoso quando a gente conversa com alguém que a gente acaba aprendendo e também instiga a curiosidade de buscar. Isso é muito interessante, acredito que muito disso é por conta da livraria em si, né? Você, querendo ou não, convive com livros, não é? Sim, não só por conta da livraria. Desde antes da livraria eu já lia muito. Depois, quando eu peguei o prazer pela leitura, que eu estava conversando com você anteriormente, eu não vejo a minha vida sem livros. Eu estou o tempo todo com o livro na mão. Eu tenho o livro que eu leio em casa à noite, antes de dormir, o livro que eu leio de manhã, tomando café, o livro que eu leio dentro do ônibus, que eu vou lendo, volto lendo, os livros que eu estudo do meu curso, que está lá na livraria, que eu passo o dia lá estudando, o dia de menos movimento. Então eu não consigo imaginar a minha vida sem livros. Até quando eu vou viajar para alguma viagem que eu sei que talvez eu não vá ler o livro, eu estou com o livro dentro da bolsa. Surge uma oportunidade, eu pego o livro para ler. Então a minha vida é cercada de livros. Tem acho que 3 estantes de livros dentro do meu quarto, tem estante na sala lá em casa, tem pilhas de livros espalhadas pela minha casa e também para a livraria. Minha vida é cercada de livros. Então eu não consigo viver sem os livros. Então, o tempo todo eu estou com alguma coisa na mão, estou engatando uma leitura atrás da outra, mas assim como na vida eu também não faço planos de leitura. Esse ano eu quero ler tal livro. Não termino de ler, vou nesse, eu quero ler esse. Vou ler esse daqui. Também não faço planos, não. É um dos poucos cenários em que não tem problema você consumir aquilo que você vende. Não, é um dos poucos cenários. Exatamente isso. Legal. Em relação à poesia, você tem um ritual de escrita? Como que você faz para escrever uma poesia? Você visita algo específico quando você vai criar uma poesia? Tem alguma linha que você prefere? Como que é? A escrita da poesia é uma coisa muito complexa. Eu acho, até conversando com o Aloísio, que está aqui, com o Anderson Lucarezzi, que é um outro amigo nosso, e outros amigos da área da poesia e da literatura que a gente sempre está conversando, a poesia da escrita dos gêneros literários, pelo menos a mim, me parece o mais difícil. Porque o poeta, pelo menos o poeta sério, ele nunca escreve geralmente aquilo que ele quer. Ele pode ter um lampejo, uma ideia, mas a poesia, o Antônio Cícero, no livro Filosofia e Poesia, ele vai dizer que a cada escolha que o poeta faz, de uma palavra que seja, ele vai fechando o poema. E por fim, o Antônio Cícero e o Ferreira Goulart dizem a mesma coisa. Chega um momento que a poesia toma vida própria e o poeta vai seguir o caminho que a poesia quer. E isso é verdade, porque quantas vezes eu pensei um poema de um jeito e o poema virou outra coisa. Só que eu tenho uma coisa, como dizia o Goulart, eu não escrevo se eu não tenho um espanto que me provoca a poesia. Então, às vezes eu fico com um verso que me aparece na cabeça e fico martelando, e senta e não sai, e de repente acontece algum estalo que me vem o poema. Naturalmente. Meio que naturalmente. Vem, só que também você escreveu não quer dizer que o poema está pronto. E aí existe o trabalho que a gente chama de trabalho da lapidação. Aquilo ali ainda é o diamante bruto. Aí você vai ver, essa palavra é muito lugar comum, coração, amor, mas isso está muito desgastado na poesia. Como que eu posso falar de amor sem usar a frase amor? Como eu posso falar de choro sem usar a palavra choro? Que imagem poética que eu procuro para isso? Como eu posso falar de um coração partido sem falar de coração partido? E aí tem esses trabalhos técnicos da poesia, que não é só inspiração, eu senti, porque muitas vezes o que acontece? A poesia acaba não sendo um poema. A pessoa pensa que é um poema, mas não é só um desabafo.
Você vai olhar aquilo ali, parece um relato, um desabafo, mas não tem poesia naquilo. Porque poesia tem esse trabalho difícil e de pesquisa. Eu mesmo estou trabalhando, até um livro publicado, que eu não gosto, para mim é muito ruim. Por quê? Arrependo hoje de ter publicado. Sério? Porque tem muitos poemas que traz esse desabafo, e não é poesia. Eu vejo aqui, mas daqui não é poesia, daqui é ruim. Tem algumas coisas boas ali, mas que se perdem no meio dessas muitas coisas ruins que tem ali dentro. E eu, por exemplo, agora estou trabalhando estou com um segundo livro descansando na gaveta para ver o que vai sobreviver dali. Um outro livro que estou trabalhando, por exemplo, que é um livro de poesia que eu estou fazendo sobre caminhoneiro. E para isso, não é só querer fazer, é o trabalho de pesquisa do poeta também. Eu fui ler Jorge, um brasileiro, do Oswaldo França Júnior, que foi reeditado agora, que estava muito tempo esgotado. O Que é Meu, que é um livro do sociólogo, agora me fugiu o nome dele, que é o Bertolucci, que ele vai fazer um relato sociológico das memórias do pai dele, que era um caminhoneiro, escutar músicas que falam de caminhoneiro, assistir vídeos, séries que falam do caminhoneiro, como trabalho de pesquisa, e também ler a Odisseia, porque eu vou falar uma Odisseia de um caminhoneiro, então por isso eu preciso ler também um clássico, que é a Odisseia. Então tem todo um trabalho de pesquisa, não é só você jogar no papel. Tem esse trabalho de lapidação, de tudo, e de submeter a leitura de colegas também. O que você acha? Troca essa palavra aqui, isso aqui não tá legal. E também ter o filtro de saber, não, isso daqui eu quero deixar. Também o poema é seu, você tem que saber se aquilo faz sentido para você, trocar aquela palavra ou não, tirar ou não. Mas tem algum motivo dessa sua escolha? Do tema de caminhoneiro, por exemplo? Algo pessoal seu ou não? Tem, mas a princípio não foi algo pessoal. A princípio foi por conta de uma provocação que o José Henrique Bertolucci faz no livro Que é Meu, que é uma crítica que ele diz que as artes esqueceram os caminhoneiros. Ele diz uma das classes trabalhadoras mais importantes para o país, que já mostrou por várias vezes, por motivo certo ou errado, não entro nessa questão, mas já mostraram várias vezes que eles quiserem, eles param o país, que eles trancam o país todo, que o país entra em colapso sem eles. E a classe artística, vamos usar essa crítica, uma classe artística burguesa, não deu atenção a eles. Você não vê a MPB cantando Caminhoneiro. Você vê ela cantando a construção, o operário sentou para descansar como se fosse um príncipe, o operário em construção do Vinícius de Moraes na poesia. Você vê falar desse operário, mas nada falando do caminhoneiro. A não ser algumas músicas, igual o Roberto Carlos gravou uma música falando do caminhoneiro. E o único romance que a gente tem, por exemplo, é do Oswaldo França Júnior, que é o Jorge, um brasileiro. De resto não tem nada. E eu tomei aquilo como uma provocação. Falei, por que não trazer o caminhoneiro para a poesia também? E aí vai ser um trabalho difícil, saber como que eu vou fazer isso. E ao mesmo tempo se tornou algo pessoal, porque esse livro vai ser uma homenagem para o meu avô. Meu avô que me criou, até hoje, mora eu e ele. E ele foi caminhoneiro por mais de 30 anos ininterruptos de carteira de caminhoneiro. E até quando o Henrique Bertolucci abre o livro, falando lá do pai dele, eu me emocionei e chorei, porque aquilo que o pai dele falava, que eu escutava meu avô falando, de você parecia que o Brasil era gigantesco, que o lugar que ele estava, por exemplo, meu avô contava as histórias de Marabá, parecia que Marabá era outro país, era uma coisa inimaginável para mim. Então vai ser uma ode também, uma homenagem a ele também, o livro. Então se tornou por conta de uma provocação, mas também virou algo pessoal também para fazer esse livro. E acaba que você sai um pouco da sua atmosfera, você visita um outro cenário, uma outra realidade, né? Sim. Quando você quer sair do seu mundo, assim, o que você busca? Se tem algo que você recorre quando você quer realmente visitar uma outra atmosfera? Como assim? Quando você quer sair da sua bolha, deixar de fazer aquilo que você tem feito com frequência. Por exemplo, a leitura ela faz parte do seu dia, o ambiente livraria, a política, a atuação. Quando você quer visitar uma outra coisa, algo que às vezes só por um momento
Tem alguma coisa que você faz, às vezes, como um hobby, algo que você... Tem vezes que cansa. Parafraseando um título do Cesare Pavese, o poeta italiano, que chama Trabalhar Cansa, pensar cansa também. Pensar demais cansa. Então, às vezes eu gosto, às vezes, de sair, fazer alguma reunião lá em casa, ou ir na casa de alguns amigos, ou da minha família, para esquecer de livro. Para esquecer de ficar pensando o tempo todo. Eu lembro no carnaval do ano passado, um amigo meu me viu no carnaval, ele assustou, o que é isso? Eu imaginava você no carnaval com um livro. Eu falei assim, no carnaval a última coisa que eu quero saber é de livro. Eu falei, esquece o Wellington do livro, eu sou do carnaval. Eu quero a bebida suspeita e barata, eu quero a insalubridade do carnaval. Esse ano eu acho que estou mais comedido em questão do carnaval, mas com a minha família, que são pessoas muito humildes, trabalhadoras, e que esse universo de livros aqui não é o universo deles. E lá eu sou o Wellington, que não fique falando, porque que fique fazendo as citações que eu estava o tempo todo. Não, lá eu sou o Wellington que fala bobeira, que fala palavrão, que ri, de passar mal, que bebe com a família. Então, eu uso isso também para sair um pouco também. Faz bem também. Tira o zoom, dá uma descansada na cabeça, é bom. Faz bem, porque ficando nisso tudo também, você entra em paranoia também. Principalmente os livros, que são coisas que, né, estimulam muito a nossa criatividade e imaginação, mas às vezes você começa a se questionar, perguntar, pensar demais, né? Às vezes eu procuro, inclusive, livros mais leves para ler. Teve um tempo que eu estava em umas leituras muito densas, e que eu falei, eu vou surtar. Aí parei e peguei uns livros mais tranquilos. Só que até os livros mais tranquilos te pegam às vezes, sobretudo a gente, pelo menos eu, que minha cabeça não para. E eu peguei um livro esse tempo atrás, como um livro tranquilo, antes de começar minhas leituras mais densas, que foi o Encontro Marcado do Fernando Sabino, e de repente, no meio do livro, eu tive uma crise existencial que foi até para minha análise no outro dia, uma crise existencial que eu não tinha anos, com esse livro, que era uma leitura tranquila. Que engraçado, né? É muito engraçado quando isso acontece, que era um livro que era para ser uma leitura banal, assim. É um livro muito bonito, de fato, mas não esperava uma leitura densa daquele livro da forma que foi. Tem algum livro, assim, de todos que você já leu, que você considera que tenha sido com esse maior impacto nesse sentido, igual esse que você comentou? Para mim, foi Os Miseráveis, do Victor Hugo. Quando eu li, até hoje eu falo que Os Miseráveis, do Victor Hugo, é um dos livros mais lindos que eu li na minha vida. Que muita gente fala, tal livro, quando você chega no final, você já não é mais a mesma pessoa. Os Miseráveis é logo nas primeiras 100 páginas. É um livro de 1.500 páginas. É um livro que te modifica a forma de você ver o mundo, da forma de você ver a injustiça, as questões sociais, como uma pessoa que se tornou um monstro para a sociedade, mas o que transformou ela num monstro? Não nasceu aquilo. E o livro mostra isso. A questão do Jean Valjean, as incoerências dele, o que a justiça faz com ele, que é o personagem principal. Foi um livro que literalmente transformou a minha vida. Foi a leitura dos Miseráveis, do Victor Hugo. E tem alguma coisa que não te agrada? Algum estilo de livro que você não tem tanto interesse em ver, né? Autoajuda, eu passo longe. Livro que ensina você a ficar rico. Eu passo Como longe. Ficar Rico em 10 Passos. Segredos da Mente Milionária. Você vai ver o cara herdeiro de uma família super rica e tá ensinando as pessoas achando que vão ficar ricas lendo aquilo. Eu corro disso. Esses romances também, como Colin Hoover, esses que está em alta, também não é coisa que me pega muito. No ponto de literatura, inclusive, eu sou até um pouco conservador. Eu, em vez de ler um livro contemporâneo que você olha, só leio se às vezes um amigo que eu tenho muita conta leu e gostou muito. Vai então ler que você vai gostar, aí eu leio. Ou se cai na minha mão. Nas leituras do Sesc, nos encontros do Sesc, eles sempre mandam os livros para mim, para eu ler, para participar dos encontros. Aí eu leio, mas do contrário eu fico mais com os clássicos, que a chance de errar a leitura é menor. E na poesia, não. Na poesia eu leio os contemporâneos, leio os clássicos, para saber também o que a minha geração está escrevendo. Aí já é uma leitura no sentido de pesquisa também. Falo, isso aqui é ruim, arrependi de ter lido isso. Mas esses dois tipos de leitura, não leio, e leitura que eu abomino é a leitura que está em voga hoje, que te ensina tudo.
que é... Analisa muita coisa. Como fazer amigos, influenciar pessoas, aprendendo a amar, como ter um relacionamento saudável. Tem livro até para você aprender a ler, como ler, como se hoje nós precisássemos de uma receita para tudo. As pessoas não entendem que não tem receita para a vida. Como que eu aprendo a amar? Já dizia Drummond, amar se aprende amando. Não tem alguém que escreveu ali que vai te ensinar como fazer amigos. Tendo amigos. É isso aí. Brigou, é isso mesmo. Gente é difícil. Gente, as pessoas são legais até a página 2. Na página 3 que você vai ver a pessoa de verdade. Aí eu vejo se eu quero ser amigo ou não. É chato pra caramba. É chato, mas é meu amigo. É chato, mas é meu namorado. É minha namorada, eu amo ela. Com suas incoerências, com suas imperfeições. E não tem negócio de aprender. Como que eu aprendo a ler? Lendo. Pega um livro, senta e lê. Legal. Bom, vamos falar um pouquinho da livraria. Eu vi que você faz alguns eventos lá. Inclusive já vi alguns. Passei por lá que estava cheio de gente. E me chamou muita atenção, que eu tenho acompanhado no Instagram, que você tem pegado casos do Freud para poder ler e debater sobre. Então eu queria que você contasse um pouco sobre a livraria num todo. É Livraria Porão. Chama, Livraria, né? Porão. Que você contasse no geral pra gente. Até a gente colocou o nome lá de Livraria e Espaço Cultural Porão. Embora o nosso espaço seja bem pequeno, consegui transformar a livraria num espaço cultural. Até conversando com amigos tempo atrás, eu disse, o Pedro, lá da Chocolateria Lascaux, falei, Pedro, uma coisa que me deixa feliz é que nesses poucos 3 anos da livraria, eu hoje acredito que a livraria entrou para a história cultural de Poços. Se eu fechar a livraria hoje, daqui a 10 anos, vai ter pessoas comentando, nossa, lembra quando tinha os encontros literários lá na Porão? Eu falei, então acho que a Porão marcou nesse sentido. E quando eu abri a Porão, eu comprei ela do antigo dono, que era o Igor. Eu falei, eu não quero uma simples livraria, só para a pessoa vir aqui e comprar livro. Quero uma livraria que vai promover a cultura, que vai promover a literatura, e tudo de forma gratuita, que as pessoas vão poder vir e participar de um debate sobre a Semana de Arte Moderna, que foi nosso primeiro evento que eu fiz lá na Porão, quando em 2022 fez os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Eu fiz um evento lá. Ano passado eu fiz um evento com um ex-exilado da ditadura militar, falando dos 60 anos da ditadura militar. Fiz N encontros lá, porque a intenção era essa, tornar a cultura acessível. Eu fiz uma exposição de quase naquela galeria, coisa que ninguém tinha feito, eu espalhei com a galeria inteira, e naquele dia sentado com um amigo meu, eu vi uma coisa muito bonita. No dia eu até me emocionei, falei, João, olha para você ver isso. Um senhor, morador de rua, era uma exposição que eu fiz do pintor Valdir Félix, e alguns quadros eram cenas rurais, de fazendas que ele morou. E aí um senhor, que provavelmente deve ter morado em alguma zona rural, morador de rua, ele entrou e foi vendo, se detendo por um bom tempo, em quadro por quadro. Nossa, que massa, cara. Em quadro por quadro, ele foi se detendo. E os de zona rural, ele parava muito tempo. Eu falei, João, esse senhor, se alguém falar pra mim que é mentira, eu desminto. Que em qualquer galeria de arte aqui de Poços, casa de cultura, deixariam esse morador de rua entrar para ver quadro. E eu tornei isso possível a ele. Um morador de rua está podendo entrar aqui e ter acesso à arte. Porque a arte hoje, infelizmente, os livros, se tornou coisa de classe média, de burguês. É coisa de gente que tem dinheiro. Porque livro, eu sou dono de livraria, eu não sou hipócrita. Livro é caro. Então eu tive a possibilidade de deixar aquele senhor morador de rua ter acesso à arte aquele dia. Na Porão, desde quando eu comprei, eu quis manter o sebo. Muita gente fala, então tira o sebo. Qual que eu falei? Não tiro. Porque o sebo também é uma forma de eu tornar o livro acessível. Quantas vezes foi pessoa lá que tinha R$10 só para comprar um livro? E livro novo, infelizmente, com R$10 você não compra. Mas lá no sebo, e eu lembro que esse dia a pessoa falou, o livro queria estar 20. E pode, 10 pode levar, pode levar. Porque o sebo, como eu recebo muita doação de livros, então eu tenho essa maleabilidade de fazer um livro para alguém que só tem 10 comprar um livro de 20 por 10, pode levar. Porque é uma forma de eu tornar acessível a leitura. É uma forma de alguma forma, eu democratizar a leitura para esse nosso país, que é um país
que a média brasileira lê 2 livros ao ano. Então, nós somos um dos países que menos lê. Então, é uma forma... E porque isso é um projeto também, a população não lê. Por isso que não há políticas para baixar um livro. Um livro que, com salário de R$ 1.500 hoje no Brasil, custa R$ 150. Lá na Itália, eu tive lá em 2022, na época, com um salário de 1.300 euros, um livro que aqui custaria R$ 150, a pessoa compra lá por 20 euros. Como que lá o livro é mais acessível, e aqui não. E as pessoas não estão migrando pro digital. Ah, tá deixando de ler o físico porque tem Kindle, porque tem no digital. Não é. Tá não, continua no livro físico, as pessoas procuram. Então, tem isso para manter. E a livraria, até contando um pouco da história dela, ela caiu... Eu virei dono de livraria por acidente. Exatamente. Às vezes eu pensava, nossa, um dia eu quero ser dono de livraria, talvez, mas nunca foi um projeto, um plano ser dono de livraria. Sempre quis dar aula, sou formado desde 2018 em História na UFOB, até hoje não consegui aula, é muito difícil que eu possa conseguir. Sempre quis dar aula. Já mandei currículo em várias escolas particulares e ainda não consegui. Né? Ainda espero conseguir. Só que chegou uma época que não dava mais. E em 2021, eu liguei pro meu tio, o tio Dorival, falei, tio, o senhor tem vaga aí de servente de pedreiro? Ele falou, tem, começa comigo semana que vem, segunda-feira. Quer dizer, antes ele falava, não tem. Eu fiquei enchendo o saco dele até ele me arrumar serviço. Aí comecei a trabalhar com ele. Ele até brincava, falou, rapaz, eu achava que você não ia aguentar 2 semanas. E fiquei quase 1 ano, trabalhei 8 meses com ele de servente de pedreiro. Inclusive, eu até falei, você que tá chegando aqui, esse prédio aqui acima do teu, eu trabalhei nele. Às vezes, quando eu paro nesses prédios, eu lembro da Zé Geraldo. Tá vendo esse prédio aqui, moço? Eu ajudei a levantar. E eu vejo muitos lugares que eu trabalho. Eu falo, nossa, eu trabalhei aqui. Trabalhei 8 meses servente de pedreiro. Porque eu precisava trabalhar. Eu precisava dar um jeito na vida. E aí trabalhei 8 meses, não me envergonho, não tinha vergonha. Uma vez, no dia do meu aniversário, a gente estava sendo uma obra, foi numa sexta-feira, eu falei pro meu primo, Iago, passa comigo ali no Mercadão, que eu preciso comprar uma carne, que eu vou fazer amanhã no meu aniversário. Ele falou, nossa, mas você vai tudo desse jeito, sujo de cimento, com sapatão e tudo? Eu falei, por que eu não tenho vergonha? Eu tava trabalhando, não tava fazendo nada de errado, e nunca tive vergonha de ser parrudo, sujo de cimento, nunca tive esse problema. E trabalhei 8 meses, e aí, abrindo um parênteses, eu falo que eu acho que toda pessoa intelectual, metido artista, intelectual, deveria trabalhar numa obra dessa. Porque eu aprendi muito, sobretudo no sentido humano mesmo. Teve um dia, esse dia me marcou até hoje, nunca mais esqueci desse dia. Eu trabalhando com os pedreiros que trabalhava com o meu tio, sou Carlos Roberto, um senhor que só tinha só a 4ª série, semi-analfabeto, e ele falou... Achar que eu tô entrando dentro da sua sacola. Não tem problema. Cara. Não tem problema, não? Não tem problema, não. Não pode ver uma sacola, perdão. Ele falou assim, Wellington, faz pra mim uma macieira de concreto. Eu virei pra ele e falei assim, senhor Carlos Roberto, eu não sei fazer concreto. Vem cá então que eu vou te ensinar. Naquele dia, o senhor Carlos Roberto, que só tinha um homem negro, semi-analfabeto, com só a 4ª série, ele não queria saber se eu já tinha lido trocentos livros aquele ano, ele não queria saber se eu escrevia poesia, o meu estudo de história para ele não valia de nada. Naquele dia ele só queria saber de uma coisa, você sabe fazer concreto? Naquele dia, eu que tenho ensino superior, que leio vorazmente, tive que sentar, e não faz com um sentido de humilhação, não. Para mim foi bom no sentido humano, sentar e aprender com o seu Carlos Roberto a fazer massa de concreto. Então eu falo que todas as pessoas que são metidas intelectuais um dia tem que descer para aprender com esse pessoal também. Para aprender a ser humano, porque são muito arrogantes também, as pessoas intelectual, artista. Sim. E quando desce ali na realidade é outra coisa. É outra coisa. Como alguns políticos falam, eu sei o que o povo quer. Sobretudo alguns políticos, é um discurso mais da esquerda isso. Eu sou de esquerda, mas sabe como? Você está dentro do seu escritório escrevendo tese de doutorado. Você foi lá dentro de uma obra saber o que o povo quer. E eu vi isso na pele, eu senti isso lá. De ver gente que era alcoólatra trabalhando comigo aqui mesmo, né, nessa obra. Escutava histórias. Até dentro da obra, nesse dia, na hora, me veio a música do Adoniran Barbosa, Torresma Milanesa.
que ele retrata uma obra, ele fala, vamos almoçar sentados na calçada, falar sobre isso e aquilo, coisas que nós não entendemos nada. E olha o que acontecia, o pessoal dando opinião, cura da Covid, era a coisa mais hilária, eu adorava aquilo, ali estava a total crônica social urbana ali. Então eu aprendi muito nesse período. E eu tô contando essa história porque nesse período, muitos amigos, aí volta as pessoas à minha volta de novo. Veio o Marco Silva, que foi meu professor na faculdade, hoje nós temos uma linda relação de amizade, a ex-vereadora Luzia, que se tornou muito amiga, e Armando Marco Silva, a Márcia Silva, que foi meu professor de espanhol, o Eduardo Junqueira, que foi candidato a prefeito em Poços, e todo mundo começou a se movimentar em torno de mim, falando, Wellington, não é desmerecendo o serviço. Todo serviço é válido, é edificante, vamos dizer assim, mas é um desperdício, as palavras deles para mim, é um desperdício para Poços perder uma mente como a sua, uma pessoa com tanta bagagem cultural e intelectual como a sua, por um serviço pesado. Não tem jeito. E aí um dia a Luzia falou assim, você não tem vontade de abrir um barzinho, alguma coisa? Luzia, vontade a gente até tem, mas falta tempo. E a Luzia falou, pesquisa, vê quanto que é o investimento e tal. E aí, quando eu estava nessas pesquisas olhando para cá e trabalhando ainda com meu tio de servente pedreiro, o Igor, o antigo dono da livraria, ele abriu a livraria em agosto, em novembro ele anunciou que ia vender a livraria. E aí eu perguntei para ele, Igor, quanto é que ele falou? Tanto. Quanto? Eu falei para Luzia, o que você acha da livraria? Na época a minha falou assim, mas livraria? Eu falei, Luzia, eu quero arriscar. Minha vida é cercada por livros e tal. Aí ele falou, Valor, quanto você faz para pagar você? Ele falou, tantos por mês. Durante tantos meses. Eu falei, Luzia, tantos, só que não mudou nada a minha vida, porque eu não tenho dinheiro para dar o meu valor de entrada. Ela falou, Wellington, toma esse valor e vai lá. Começar o teu sonho. E ela me ajudou financeiramente, e por amizade, assim. Nossa, legal sem interesse nenhum. Quando veio o Eduardo Junqueira, me ajudou financeiramente no início da livraria. O Marco Silva me ajudou como pôde. Amigos iam lá e me davam, não é com dinheiro, para comprar sacola para a livraria. Amigos iam me chegavam com embalagem de sacola para me ajudar. E eu comprei por responsabilidade, que eu não sabia se eu ia ter dinheiro para pagar a prestação do mês da frente, se eu ia ter dinheiro para pagar fornecedor. E caí por acidente lá. E estou há 3 anos lutando dentro da livraria Porão. Porque às vezes as pessoas perguntam para mim, Wellington, como que é ser dono de livraria? Eu sempre respondo, eu me sinto como Dom Quixote correndo atrás dos moinhos de vento. É uma coisa de fato utópica. Não é, ninguém fica rico vendendo livro. A não ser quem tem muito dinheiro, as grandes igual a Livraria Cultura, que quase faliu, enfim, que tem muito dinheiro para investir. Mas no contrário, ninguém fica rico vendendo livro. Mas é uma coisa que eu faço porque eu sei que é importante para a sociedade. Se eu sou sonhador ou não nesse ponto, utópico ou não, pago o preço disso. Mas, inclusive, eu falo que mesmo se eu conseguir outros meios de ganhar meu pão, se for possível, eu faço para não abandonar a livraria. Porque eu sei da função social e cultural que ela tem. E esse apoio que você recebeu foi muito além do financeiro, né? Porque você ter pessoas que te apoiam, né? Foi uma coisa que você mirou e falou assim, pô, quero tentar. E ter uma pessoa que te apoia, te incentiva e fala, pô, então vai. Exatamente. Isso é muito bom ter gente assim. E foi uma coisa assim, muito agregadora que me trouxe. Por isso que eu falo, nada na vida da gente faz sozinho. Quem acha que vou passar por cima de todo mundo e conquistar minhas coisas, mentira, você não vai. Ou você pode até ir, mas você vai se frustrar muito até lá. Porque a gente não faz nada sem pessoas. No início da livraria, a Laís, que é uma grande amiga minha, me ajudou muito lá, de forma gratuita. Ficava quase o dia todo comigo, eu organizei isso, vou fazer planilha para você, que não tinha planilha, nem sabia mexer. Até hoje eu não sei, ela faz para mim, depois eu vou lançando as coisas lá. Organizar nisso, vou ajudar a limpar. Tive muita ajuda desde o início até hoje. Eu tenho pessoas que apoiam muito a livraria, muito mesmo. Vamos dar uma pincelada no tema político. Vamos. E não é um tema que foi falado, foi pouco falado aqui no podcast. Eu não sei de quem é essa frase, que a leitura é um ato político, né? Em que momento a política entra nessa história? Eu sempre fui uma pessoa, desde novo, meio que interessado por política. Sempre gostei de acompanhar as eleições. Sempre, desde moleque, eu lembro que eu gostava de ir com a minha avó para ir votar.
apertar os números lá. E depois, sobretudo quando entrei no curso de História, eu passei a me interessar ainda mais. E eu descobri que minha paixão não estava no sentido de estudar política, mas de fazer política, de entrar dentro das discussões, das construções políticas, de articulação, de fazer reuniões, o que você acha disso? O que você acha de ter um candidato? Vamos formar um candidato aqui, olha as medidas políticas. E também por me indignar. Eu falei isso a eleição passada toda. Eu moro na Zona Sul do Jardim Kennedy há praticamente 30 anos. E todo ano é a mesma ladainha. Os vereadores moram lá na Zona Sul. Os candidatos a prefeito moram na Zona Sul. Estão lá abraçando todo mundo, pagando churrasco, cerveja no boteco. Porque a Zona Sul é o principal colégio eleitoral de Poços de Caldas. Só que passa a eleição, nunca mais pisa lá. Nunca mais bota os pés lá. Você, de candidato a prefeito, que foi eleito, foi só na eleição e não voltou mais lá. E por raiva, por indignação, eu falei, gente, alguém precisa fazer alguma coisa. É claro, até hoje eu não tive, talvez por não ter visibilidade ainda, não sei, não tive esse apoio da população lá, mas eu sempre me coloquei por conta de indignação. O que eu pude fazer por contato que eu tinha com a Luzia, o que estava no nosso alcance fazer, a gente tentou fazer para lá, mas eu entrei por ser indignado. E indignado e não desacreditar na política. Porque os políticos decepcionam muita gente. Muito. Não adianta falar, fulano tá lá de esquerda. Decepcionou. Decepciona. Mas, ao mesmo tempo, você vê gente séria que tá ali. A Luzia mesmo foi um mandato muito sério que eu acompanhei o tempo todo, até o final do mandato dela. Sempre estive do lado dela, conversando, aconselhando, articulando junto com ela. Então, ao mesmo tempo, você vê que tem gente séria. Então, eu tô na política, assim, por ser um indignado. De não me conformar com a situação do jeito que tá. De ver coisas que é fácil de resolver, mas que você vê que não resolve porque é política que eles estão fazendo também. O não resolver é um ato político. Quando você falou ler é um ato político, se não me engano, essa frase é da Mafalda, eu acho. Se não estou enganado, acho que é dela. Eu também não lembro. Ler é um ato político, eu tenho quase certeza que é dela. E de fato é também. Por isso que hoje no Brasil o preço do livro não abaixa. Quando eu estive em Brasília, em maio do ano passado, na convenção nacional do PDT, como presidente do PDT de Poços, uma das discussões que eu fiz lá com os deputados, tem vídeo meu gravado falando disso, é pedindo uma política para queda do preço do livro, por exemplo. Porque a leitura é um ato político. Por que você acha que na reforma do ensino médio tiraram história, filosofia, sociologia e literatura? Porque são exatamente as matérias que fazem as pessoas pensarem. É político não deixar o livro ser acessível às camadas pobres. Porque a partir do momento que você começa a ler, você começa a questionar. E não é isso que os donos do poder querem. Eles querem pessoas com tapão no olho e que apenas sigam ordens. Então você precisa saber só o mínimo do português, matemática e tá bom. Você precisa ler para quê? Você precisa aprender história para quê? Você não precisa disso. Você precisa aprender a ler, escrever e fazer conta básica. Nossa, Wellington, essa reforma do ensino médio eu acho que daria um vídeo, hein? Daria um episódio só sobre isso, cara. Porque você sucateou tudo. E aí, quem fez isso? Foi a direita. Foi a direita. Foi o Michel Temer que fez a reforma do ensino médio. Só que, infelizmente, talvez se esse recorte for, vão me bater nisso, mas o nosso atual presidente, que bateu no peito durante toda a campanha, falou que a primeira medida dele seria revogar a reforma do ensino médio e a reforma trabalhista, se acovardou de forma vergonhosa e nunca mais tocou no assunto. A reforma do ensino médio continua a mesma. A reforma trabalhista que o Michel Temer fez continua a mesma. O atual mandatário do país se mostrou um governo fraco, muito fraco, sobretudo quando ele se recuou diante de uma fake news no meio do governo. Um governo pelego e que aparentemente só quer atender a classe dominante. Porque, sinceramente, a comida está mais barata do que no governo anterior. Pouca coisa.
Pouca coisa. A população não está sentindo. Então você tem um governo que não tem nenhuma medida pública, popular, uma medida pública popular, que atende as grandes camadas, e que daí que isso acontece, você cria uma instabilidade no país. A população fica revoltada. Por quê? A população não quer saber se fulano é de esquerda ou de direita. Para ser bem sincero. Isso é uma conversa burguesa também, vou dizer isso. Vamos bater em mim por conta disso? Talvez sim. Mas é uma coisa porque o seu Zé, que mora lá no Jardim Kennedy, ele não quer saber se fulano é de direita ou de esquerda. Ele quer saber se ele vai ter dinheiro para comprar comida para a família dele no final do mês. Ele quer saber se o filho dele vai comer um pouquinho de carne que seja. Então ele não quer saber se o fulano é de direita ou de esquerda, mas ele quer saber se ele vai comer. Aí a gente se arrastou nessa polarização que está levando o nosso país à bancarrota, está deixando a população passando fome, porque diminuiu a fome, a miséria, diminuiu um pouco, sim, não vou negar também. Mas não igual prometeu, igual está esperando. E pode fazer medida e não faz, porque é um governo fraco. Não é o governo forte que foi em 2002. Não é o segundo governo forte que teve. É um governo fraco, que só atende o que pede os grandes mandatários. Eu vi uma notícia hoje que o Banco Itaú teve um lucro gigantesco, astronômico. No governo de quem? Do nosso atual mandatário Lula. Que é o que o Brizola, inclusive, sempre tinha uma crítica que dizia: o PT e o Lula cacareja para a esquerda e bota ovos para a direita. Os banqueiros enriqueceram muito no governo Lula 2002. Só que ao mesmo tempo foi um governo muito popular. Agora não. Está um governo, posso dizer, extremamente liberal. O PT hoje está fazendo uma política que parece do PSDB. Do falecido PSDB. Não governa para as pessoas, né? Não governa para a população. Você não vê uma medida. População. Eu te pergunto uma coisa. Que dia que você viu um vídeo do presidente Lula falando sobre o fim da escala 6x1? De nada. Real. Eu vi o Geraldo Alckmin. Olha que situação que a gente chegou. Nossa, eu vi o Geraldo Alckmin defendendo o fim da escala 6x1 e falando até da escala 4x3 da Inglaterra. O Geraldo Alckmin. E não vi o nosso presidente dos trabalhadores falando um A sobre. Olha que nível nós chegamos. De você ter o Geraldo Alckmin, que era um ultraliberal, defendendo o fim da escala 6x1. E o nosso atual presidente não falou nada. Inclusive o ministro do Trabalho falar contra o fim da escala 6x1. Escuto sem dar minha opinião, mas eu fico pensando assim, eu não abro tanto ao debate político, porque senão eu tenho que trazer os dois lados. E gera uma polêmica enorme. Política eu sei que gera polêmica enorme. Eu gosto, cara. Eu acho que política é uma coisa que tem sim que se debater. Mas uma última crítica, talvez que a gente pode fazer, não só ao atual governo, mas à esquerda como um todo. O Vladimir Safatli falou isso ao fim das eleições municipais, e isso já vem sendo falado há muito tempo. A esquerda, acho que não só brasileira, mas como mundial, mofou. Ficou parada no tempo. Enquanto você vê a direita, a extrema-direita, usando muito bem dos meios tecnológicos, usando de outros discursos, e a esquerda parou. E no Brasil, a nossa esquerda mofou de uma forma, tenta trazer na tua memória rápido alguma liderança de esquerda nova, jovem. Da esquerda radical tem aparecido mais, ultimamente, mais na internet. Mas é uma coisa que não existia. Agora, pra você ver, da direita, se você pensar, vem trocentos nomes de uma vez na cabeça. Muito midiáticos fora do ainda. Bolsonaro. Sim. Nós estamos... Você vê que situação nós chegamos, que talvez em 2026 nós vamos estar presos ainda em nome de uma figura desde 2002. Nós não temos lideranças jovens. Algumas pessoas, talvez, se esse recorte for ou não, alguém vai comentar que tem sim, tem aonde. Não cresce. Vamos falar, quais nomes de esquerda a gente consegue pensar hoje? Lula e um que já está bem apagado, que é o Ciro Gomes. Ainda assim, dois velhos. Você tem hoje o João Campos crescendo timidamente. E que talvez apresente um futuro aí. Mas você não tem essas lideranças. Enquanto a extrema... Não vou falar nem a direita. A extrema-direita está pipocando liderança. E de uma força... Ó, você vê o vídeo que a fake news do deputado criou. O tanto de pessoas que ela alcançou. E a esquerda não consegue fazer liderança. A gente envelheceu tanto no pensamento homofóbico quanto nas lideranças.
postos que eu tenho visto, falando de pós, eu tenho visto uma movimentação de uma esquerda mais nova, por exemplo, Thiago Mafra, que é uma pessoa que eu tenho muita admiração, acho um político muito sério e acho que tem um futuro enorme dentro da política pós-caldense, mas a nível nacional você vai olhar, tá complicado. Então a esquerda precisa descer um pouco do pedestal e voltar a ser a esquerda que não era a esquerda das universidades, era a esquerda que estava no meio da população, era a esquerda operária, era a esquerda que entendia. A esquerda hoje a esquerda ainda parou no operário de fábrica. E quem que está abraçando o operário uberizado, que é um conceito do Ricardo Antunes? É a extrema-direita, que está abraçando essas causas. Não porque eles querem resolver o problema deles, não. Por pura politicagem. Então é uma crítica aí que fica no ar, para ver se a gente se renova um pouco. A minha pergunta seria justamente sobre o que você tem achado da esquerda ultimamente, mas acho que tá bem respondido. Tá bem claro. Vamos entrar nas perguntinhas? Separei algumas perguntas aqui que acho que traz um pouco da sociedade, agora que a gente falou de política, que hoje muito se fala sobre equilíbrio financeiro, equilibrar o trabalho com o lazer, equilíbrio emocional. Você acha que seria uma nova fonte de angústia o equilíbrio? Talvez uma nova forma, mas é o que tem angustiado ainda, jogado todos nós numa angústia profunda. Potencializado, né? Potencializada a angústia. Hoje nós vivemos, você vê as redes sociais, numa ditadura da felicidade. Nós vivemos uma pressão de sermos felizes. E aí vem o que eu falei, o livro sobre aprender a ter um relacionamento equilibrado. As pessoas hoje nunca estiveram tão tensas e estressadas procurando se desestressar, se equilibrando. Então eu procuro um psicólogo, um analista, para ter um equilíbrio mental, ter uma vida mental equilibrada. Eu procuro uma academia para ter uma vida física e saudável, equilibrada. Procuro um profissional para ter uma alimentação equilibrada, um nutricionista. Procuro ter uma relação equilibrada, e as pessoas não entendem que a vida é por si só desequilíbrio. Você nunca vai ter uma vida totalmente equilibrada. Às vezes a vida financeira vai estar boa aqui e a vida amorosa vai estar uma desgraça. Às vezes a vida pessoal vai estar muito boa e a vida profissional vai estar em lama. Às vezes você vai estar aqui cuidando da saúde aqui, mas algo vai desenrolar. Tanto que as pessoas... Presta atenção para você ver. Eu já vi casos de pessoas próximas de mim que não relaxam. Da pessoa ir para a praia e continuar levantando 5 horas da manhã para fazer uma corrida. Porque a pessoa não tá fazendo bem para a saúde dela. Será que tá mesmo? Ela tá tão estressada que ela não consegue sair daquele ciclo que ela criou. Hábitos é quase patológico. Da pessoa comer um pouco a mais e falar, nossa, isso aqui tem tantos calorias, voltando para a posta, eu tenho que voltar para a academia para perder isso que eu perdi. Eu falei, gente, relaxa. Vive a vida. Porque as pessoas parecem que procurar um sentido para a vida. E aí o contrário do Caligares dizia uma coisa que eu gosto muito, que ele fala, o sentido da vida é a vida que acontece aqui e agora. É você chegar perto da morte, diante da morte, pode ser que você viu 30 anos, 50 anos, 80 anos, que seja, mas você chegar e falar, olha, foi uma boa corrida. Valeu a pena ter chegado até aqui. Tudo que eu fiz. Mas parar com esse negócio de querer equilíbrio o tempo todo, porque parece que a gente vive uma pressão de ser feliz. E a felicidade é uma coisa extremamente chata, fundamentalmente uma piada chata. Porque a felicidade é bom no tempo que ela está durando. E é o tempo efêmero, porque se nós somos felizes o tempo todo, é um tédio mortal. Inclusive, nós só damos valor ao momento de felicidade porque há um momento de tristeza. E nós vivemos hoje uma sociedade que quer negar a dor, quer negar o sofrimento. E ele é tão importante quanto. Porque sem o sofrimento, eu não dou valor no momento feliz. Então, que você puxa na tua memória, no momento que você está feliz, você não pensa na felicidade. Você vai lembrar daquele momento feliz quando você está no momento triste. Você vai lembrar daquele dia feliz que a pessoa que você ama e não está mais com ela, quando você está na fossa. Porque naquele momento você não quer pensar na felicidade. Você quer desfrutar do momento de felicidade. Mas se é um momento de tristeza, o momento de felicidade não tem valor nenhum. Você não vai pensar nele.
Então nós vivemos nessa sociedade do cansaço, como diz o Byung-Chul Han, que quer procurar a sociedade good vibes, que quer procurar uma positividade que é doentia, que até o Byung-Chul Han diz no Agonia do Eros, onde há excesso de positividade, não há vida. Porque a negatividade, ela é importante sim. Você vê, hoje nós chegamos num nível das pessoas terem remédio para o luto. O que é isso? Você está amortecendo um sentimento seu. Uma coisa, o luto de um pai, de uma mãe. A pessoa consegue entender o quão importante é você passar por aquele momento? Wellington, mas é muito doloroso, dói demais. Por isso, quando meu pai morreu, eu quis tomar um remédio, eu me dopei. Eu nem lembro do velório do meu pai, não lembro do velório da minha mãe. Você consegue entender o trauma gigantesco que você se causou? Uma fuga, né? Uma fuga por quê? Olha a pergunta que eu vou fazer e pense nela. Você já parou para pensar que teu pai e tua mãe não vai morrer de novo para você viver aquele momento? Que aquele momento que teu pai ou tua mãe está dentro do caixão é um momento único. Nossa, mas você está falando romantizando? Não estou romantizando, não. É um momento importantíssimo para a sua vida você viver aquele momento. Porque teu pai não vai morrer de novo. Tua mãe não vai morrer de novo. É ali. E aí eu não quero sofrer. Eu não quero sofrer por quê? Faz parte da vida você sentir a dor. E não dá pra fugir disso. Não é pra fugir. Sente. Não tô falando pra você se trancar dentro de casa e sofrer ad eterno. Sofrer, vive aquele sofrimento da tua forma, chora, bota pra fora aquilo e depois vai elaborando o seu luto. E entender que você ter elaborado o seu luto também não quer dizer que você nunca mais vai esquecer. Eu, por exemplo, a minha avó, que foi quem me criou, faleceu ano passado, sofri muito na morte dele até hoje. Eu sinto saudades. Às vezes eu escuto uma música, semana mesmo aconteceu, escutando música, lembrei dela e chorei. Mas é normal sentir saudades. É normal você sofrer. E hoje nós vivemos numa sociedade que quer negar o sofrimento o tempo todo. Por que hoje o número de relacionamentos diminuiu? Relacionamentos sérios. Porque as pessoas... E já vi muito isso acontecer. As pessoas falam, não, porque eu sou intenso, porque eu quero amar de forma intensa. No ideal. Quando chega no real... E aí o Lacan vai dizer isso, quando o real vem e derruba tudo que é da fantasia, a pessoa não sustenta. Porque eu penso que eu vou casar com um príncipe encantado. Porque fulano é lindo, porque fulano, a forma que ele me tá, aquilo ali é a página 2 que você tá ainda. E aí quando vira a página 3, que tem um dia que ele vai me responder ríspido, tem um dia que ele vai ser um pouco mais grosseiro, ele ou ela, tem dia que ele vai ser chato, ele vai peidar fedido, ele vai arrotar. Tem dia que ele vai não te dar muita atenção. Tá, meu filho, deixa eu ensinar uma coisa. Isso é o ser humano. O ser humano, ele é cheio de contradições. O ser humano, ele é contraditório. O ser humano real não é fácil de você lidar. Uma coisa é você ver o Wellington só da livraria. Você vai lá hoje, passa lá, conversa e vai embora. Outra coisa é você conviver com o Wellington dia a dia, que não é uma pessoa fácil. Que é ranzinza, que é reclamão, que não é qualquer pessoa que consegue ficar muito tempo perto, mas é a pessoa real. E aí? E porque, fundamentalmente, amar é você estar aberto ao sofrimento. É você dar a faca à pessoa que vai te matar. E as pessoas não querem sofrer, porque amar é sofrer. Não estou romantizando, não. É a vida. A pessoa que você ama é a que fundamentalmente mais vai te fazer sofrer. Seja num rompimento, enfim. Mas você está aberto para aquilo. O Byung-Chul Han fala isso na Agonia do Eros. As pessoas não querem amar porque não querem sofrer. Então namoro só até na página 1. A hora que apareceu a pessoa fala, não, essa pessoa não me ama de verdade. Ai, ele é tóxico. Será que é tóxico? Será que é um relacionamento abusivo mesmo? É claro, tem, não tô negando, tem. Mas será que é porque eu criei tanta essa positividade que o primeiro traço real da pessoa não sustenta? Será que você finalmente viu a pessoa de verdade, o que ela é, e não aquela fantasia que você estava criando? É o efeito Scooby-Doo. Nossa, não era o que eu queria. Meu amigo, as pessoas reais são assim. As pessoas reais são anjos e demônios. Não existe esse maniqueísmo, o bem contra o mal. O bem vai vencer. As pessoas são boas e são más também. É por isso que muita gente não sustenta, por exemplo, uma análise dentro da psicanálise. Porque hoje a gente romantizou muito o autoconhecimento. Ai, porque é lindo.
me autoconhecer. Eu amo me autoconhecer. Mentira. Então você não está se autoconhecendo de verdade. Porque quando você começa a se autoconhecer, dói pra caramba. Porque você vê que você não é esse anjo de candura todo. Que você não é esse alecrim dourado. Você vê que você é mau caráter. Que todo mundo tem um traço de mau caratismo. Não sou honesto o tempo todo. Eu vejo que às vezes eu tento enganar alguma coisa para me dar bem. Eu vejo que às vezes eu sou ríspido. E vou vendo o tanto de sujeira que eu tenho dentro de mim, que ninguém quer ver, por conta do excesso de positividade. Então essa romantização do autoconhecimento virou uma coisa até brega. Porque se autoconhecer, você vai sofrer. Você vai descobrir desejos que você nem sabia que tinha. Ou que você nem queria saber. Você vai descobrir coisas que você não queria ver de jeito nenhum. E você vai ter que se encarar. E as pessoas não querem de fato esse autoconhecimento. Querem esse autoconhecimento romantizado. Porque eu preciso me amar. Essa fala, pra mim, é a fala mais besta que existe. Antes de amar o outro, eu tenho que amar a mim mesmo. Mentira. Você não se ama sem o olhar do outro. Você fundamentalmente precisa do outro para se amar também. Eu só começo a me amar quando o outro me ama. Não existe isso, eu preciso me amar primeiro. Como que eu vou dar que não tem? Você não tem. Uma frase do Lacan que eu adoro que ele diz: amar é dar o que não se tem a alguém que não quer. Nossa, bonito, hein? É uma frase do Lacan. Amar é dar o que não se tem a alguém que não quer. Você não tem aquele amor para dar. E a pessoa também não quer, ela está amando. E aí é onde a psicanálise derruba a romantização do negócio. A pessoa está te amando narcisicamente. É uma troca narcísica, os relacionamentos amorosos. Quando você começa a se apaixonar pela pessoa paixão, você não está apaixonado pela pessoa. Você está apaixonado pelos teus ideais que você projetou nela. Só que o amor, ao mesmo tempo, é o sentimento que mais faz a gente mudar. Poucas coisas nos faz mudar tanto quanto o amor. Porque quando eu quero atingir o ideal que eu criei naquela pessoa, eu começo a me mudar por aquele ideal também que eu criei. Por isso que cada relação que você sai, você não é mais a mesma pessoa. Por quê? Você não é a mesma pessoa antes da relação. Porque você se modificou para caber dentro da relação. E isso acontece num dia, a pessoa vai, não mudei, mudou. Você se transformou para estar naquela relação. E depois que aquela relação se rompeu, você não é mais a mesma pessoa da relação. Porque aquela relação acabou. E você não pode voltar a ser o que era antes. E aí é o fato de se reconstruir e buscar o amor novamente. E aí é uma eterna transformação o tempo todo. Usando o clichê do Raul Seixas, nós somos uma metamorfose ambulante. Hoje em dia a internet tem uma enxurrada de discurso motivacional. Nossa, o Instagram tem dia que dá desespero. Nossa. Tem dia que eu fico rindo daquilo. E ao mesmo tempo virou um BBB. Porque a pessoa, eu acho, sinceramente, eu acho ridículo quando a pessoa se grava chorando. Ai, gente, porque... Fala, meu filho, deixa eu contar uma coisa, ninguém tá nem aí pra você. Como diz meu tio Dorival, é o português claro. Ninguém tá nem. Quem tá vindo o seu vídeo chorando, quem vai te perguntar é algum amigo seu. Talvez, não muito. As pessoas que perguntam, elas não querem saber se você tá vendo, elas querem saber por que você tá sofrendo. É curiosidade. Nós gostamos de acompanhar, nós temos esse lado sádico. Faz bem pra nós ver uma pessoa chorando no Instagram. Porque ao invés de você ficar chorando no Instagram, é porque eu vi tal coisa. Vai falar com o teu amigo, com o teu parceiro ou parceira, com o teu analista. Aí virou uma coisa ridícula, porque eu faço da minha vida um BBB. Mostrar pro mundo inteiro a situação que você tá passando. Tem gente que tira foto do pai morto no caixão. Já vi isso. Teve recente, né, um caso... Eu falei, gente, ninguém quer saber se você tá triste ou não. Falando isso parece que eu tô sendo babaca, mas é a pura verdade. Ninguém se importa. Quem se importa com você é as pessoas que estão do seu lado. As pessoas que estão no seu convívio. Não é a pessoa do Instagram. Que você vai postar um vídeo chorando, fazendo... Ai, aconteceu isso comigo. Por que você está fazendo isso? Se expondo a um ridículo, pelo menos pra mim é ridículo. Um micão, né? Não tem como. E se expondo pra alguém que não tá nem aí pra você. Que tá... usar uma expressão chula, tá cagando e andando pra sua vida pessoal. E o que eu tenho a ver com isso? Às vezes eu vejo
Eu sou gente, por curiosidade. Por que essa pessoa tá chorando? Porque uma fofoquinha edifica a vida também. Porque, aí manda pro amigo. E acontece, ó, você viu que o fulano tá chorando, tomou um pé na bunda, faz questão de afirmar que eu tô superando, tira foto com um copo de cerveja com os amigos. Na verdade, você tá dizendo pra pessoa que você não superou. E essa necessidade de afirmação, né? É uma máxima da psicanálise. Todo excesso esconde uma falta. A pessoa... E o Schopenhauer, às vezes eu me acho chato, tá? Porque eu cito muita coisa. Pra mim é ótimo, eu adoro. Schopenhauer fala que uma pessoa que tem necessidade, ele fala isso nas Dores do Mundo, a pessoa que tem necessidade de se gabar muito de alguma característica positiva, na verdade é porque lhe falta. A pessoa que tem necessidade de se gabar o tempo todo, eu sou inteligente, na verdade aquilo falta nela, e ela precisa afirmar para se convencer que ela é inteligente. Eu já superei. A pessoa fica o tempo todo... Não, você não superou. Você está falando isso para você se convencer que superou. Então, a pessoa que tem essa necessidade de ficar se afirmando o tempo todo excesso esconde uma falta. Vou fazer uma perguntinha pra gente fechar e pra gente entrar nos últimos blocos. Manda aí. Uma vida sofrida ou uma vida não vivida? Eu não sei de quem é essa reflexão, mas queria te perguntar. Uma vida sofrida ou uma vida não vivida? Mas uma vida vivida sem sofrimento é uma vida vivida? E uma vida não vivida também é um pouco paradoxal, né? Porque pode ser uma vida que você tá vivendo, mas de fato você não vive. Eu prefiro, uma coisa que eu costumo falar, foi um mantra, dois mantras que eu adotei, que um é uma frase do Gabriel Garcia Marques no Memória de Minhas Putas Tristes, e o outro é do Caligares também. A do Gabriel Garcia Marques é: abri o meu coração às delícias do acaso. E do Caligares eu adotei isso como mantra, que é: não estou em busca de uma vida feliz. Estou em busca de uma vida interessante. E o que é uma vida interessante? São seus altos e baixos. É um momento de glória, mas é um momento de total derrota, desgraça, sofrimento. É uma vida de um amor muito intenso, igual eu estou vivendo um relacionamento, mas é um momento do desamor também, do desenlado, do desencontro, daquele sofrimento doloroso por aquela pessoa que você perdeu, e ao reencontro com outra pessoa, e os fracassos, os lutos, passando por isso, e sem ser clichê, vivendo intensamente, mas vivendo intensamente tudo que a vida te proporciona. As derrotas, as vitórias, sendo redundante, os fracassos, o desamor, enfim, você viver isso, as tuas dores e as tuas alegrias, sabendo que cada um sabe a delícia e a dor de ser o que é. Então, uma vida bem vivida é uma vida com seus percalços, com sofrimento e com alegria também. E esse altos e baixos tem tudo a ver com um bloco que a gente estreou no último episódio, que chama do caos ao céu. Então a gente pega um ponto lá embaixo seu, aquele seu ponto que você foi lá no fundo. Então você traz algum momento que te vem à mente, o seu ponto caos, e depois o seu ponto céus, que é aquele momento que você se viu lá em cima. Então, as duas vertentes, o pior e o melhor momento que te vem à mente agora. O pior momento da minha vida foi o falecimento da minha avó, até hoje. Por hora, foi uma coisa que mais me marcou. O falecimento da minha avó e do meu primo, de 3 anos. Os dois faleceram com 18 dias de diferença. Foi um dos momentos assim que eu vi sem chão, vi meu mundo cinza, e passei por aquilo, e vivi aquilo, né, que doeu muito. Foi uma perda assim, muito abrupta, e uma seguida da outra. E o momento mais feliz, assim, que eu posso dizer agora que na minha mente, foi quando eu conheci a minha atual companheira, minha namorada, a Mayara. Foi um momento mais, assim, que sempre lembro de uma frase do Freud que ele diz: como se torna forte um homem que está seguro de ser amado. Então, acho que foi um ponto alto, assim, na minha vida. Legal. Curioso, antes de falar, meus sentimentos pela sua avó, Obrigado. meus pêsames. É curioso que, igual eu te falei, no último episódio que a gente inaugurou esse do céu ao caos, e o último relato de caos também foi uma perda. É bem curioso, bem interessante. Acho que daria um episódio inteiro só pra gente falar em relação à perda, ao luto, né? Mas vamos pro nosso bloco final, senão a gente vai passar a noite aqui conversando.
Cara, mas eu tô adorando. Bom demais poder trocar essa ideia. Adorei estar aqui também. Nosso bloco final, eles são 3 indicações que você vai fazer pra gente. A primeira é um hábito que você acredita que seja poderoso, pro pessoal que tá assistindo em casa poder praticar e cultivar diariamente. O primeiro que eu vou indicar é que eu falei que eu não falo que é um hábito ou prazer, mas vou indicar ele como hábito, então, que é a leitura. Para mim, é inimaginável quando a pessoa fala assim, eu não gosto de ler. É mentira, não é que você não gosta de ler. Nós temos no mundo milhares de gêneros literários, milhares de histórias e tipos de livros. Não é que você não gosta de ler. É que ainda não caiu na sua mão um livro que te fisgou. Seja do assunto que for, autoajuda, o que for. É o hábito de leitura, porque o livro, eu falo com ganho de causa, o livro ele transforma a pessoa. Seja que leitura for, eu falo livros que eu não leio, mas eu não tenho preconceito. Leia o que você quiser, mas leia, porque o livro ele salva uma vida. Eu sei porque quando eu passei por esse momento de luto, se não fosse a escrita e a leitura da poesia, talvez eu não estivesse aqui hoje, não teria dado conta de suportar. E em vários momentos tristes da minha vida, se não fosse o livro, eu não daria conta. Então o livro, como dizia o próprio Ernest Hemingway, não existe amigo mais leal do que um livro. Então eu indico como hábito a leitura, o livro. Leiam qualquer coisa, mas leiam. Tem que ter esse lance da identificação, né? Você se identifica com... Você mergulha dentro do livro, Porque a né? leitura é muito subjetiva. Às vezes eu leio... Vamos para a parte de romance mesmo. Um romance que tem um filosófico que você leu, você gostou, vai, então leia. E eu leio e falo, nossa, que trem chato. Eu também um livro de historinha assim. E às vezes um livro que eu li também, achei, nossa, esse livro é muito bom. Você vai falar, nossa, que porra que você me indicou, hein? Porque a leitura é subjetiva. Então leia aquilo que você quer, aquilo que te pegou, que você tem gostou. A forma da escrita também, né? Sim. A linguagem, né? Sim. E tudo isso. Legal. O nosso segundo ponto, esse aqui, qual será que você vai indicar, hein? É assim, ó, você escolhe ou um filme, ou uma série, ou uma música, ou um livro. Pra você indicar um desses pro pessoal de casa. Agora você me pegou. Olha, vou ser clichê, então vou indicar um livro. Indiquei o hábito e vou indicar um livro também. E vou indicar o livro, um livro que mexeu muito comigo também, gostei de um livro de fácil leitura, que é O Sentido da Vida, do Contardo Caligares. O último livro que ele escreveu antes de falecer. Leiam O Sentido da Vida e muitas coisas que eu falei aqui vocês vão entender também que está nesse livro, O Sentido da Vida, do Caligares, que embora o título é clichê, quando eu peguei esse livro, eu peguei com todo preconceito, que parecia um livro de autoajuda, o título. É um livrinho fininho, de 100 e poucas páginas, mas que vira você do avesso. Legal. Gostei. Nosso último ponto do bloco final é o momento em que você vai deixar o seu convite ao pensar. Então, esse é o espaço que você tem para deixar a reflexão no ar, ponto que você quiser para o pessoal de casa pensar sobre. O que eu deixo, vou ser redundante, que eu já falei no anterior, não procurem um sentido para a vida. Não procurem uma vida equilibrada, uma vida sem sofrimento. Procurem uma vida como ela é. A vida com seus percalços, com seus desencontros, com seus encontros, com seus lutos. Mas viva a vida intensamente. É o convite ao pensar que eu faço, que é quando chegar ao final da vida, você possa olhar para trás e ver que você não viveu uma vida apática, uma vida vivendo só aquilo que os outros esperavam de você. Mas você viveu da sua forma. E que daquele jeito, errado ou certo, é questão sua. Mas valeu a pena. Você pode chegar no final da vida e dizer, como a música que o Frank Sinatra canta, My Way. Eu fiz o que fiz, os registros mostram que eu recebi os golpes, mas eu fiz do meu jeito. Que chega ao final da vida sem se arrepender de tudo que viveu. Perfeito. Wellington, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Eu agradeço demais você vir bater esse papo. Queria deixar um espaço para você fazer suas considerações finais, deixar suas redes sociais e falar onde que o pessoal pode encontrar você e sua livraria. Eu agradeço muito o convite. Para mim foi melhor do que eu estava esperando esse bate-papo. Eu gosto de negócio de conversa. Gostei muito, agradeço muito o convite, fiquei muito contente. E para quem quiser, tem
o meu perfil pessoal, @Wellington_Rafael_Silva, e o arroba da Livraria Porão, @Livraria Porão. Inclusive a gente vai começar um clube agora, um clube inédito em Poços, que é um clube de leitura de poesia, só de livro de poesia. Vamos começar ele em março, no último sábado de março, lendo o Alma Corsária, de uma poeta contemporânea que eu adoro, ela, Cláudia Roquette Pinto. E nós vamos intercalando um mês um poeta contemporâneo, um mês um poeta clássico, alternando aí para abrir esse espaço para leitura e conversa de poesia. Muito bom, cara, eu adorei essas referências, tudo isso que você trouxe, esse papo é maravilhoso, muito feliz, tenho certeza que esse episódio vai ser muito rico de conteúdo. Eu fico muito contente por estar aqui, espero ter contribuído de alguma forma, certeza, e que alguma palavra caia em alguma pessoa e gere algum fruto. Ótimo. Bom, para você que assiste e tem acompanhado, a melhor forma de você apoiar o projeto é participando, comentando, dizendo o que vocês estão sentindo, pensando, quando você assiste, quando você escuta, se você está aí no Spotify. Então as portas e janelas estão abertas lá no nosso Instagram, @conviteapensar. Qualquer opinião, você que tá vendo, mudou o cenário, mudou a luz, mudou isso e aquilo, cara, qualquer dica que você quiser dar pra gente, a gente tá de portas abertas. E indicações também, né, pra quem quiser indicar e participar lá. Eu sei que vocês estão muito participativos no Instagram, então eu queria agradecer o apoio de todo mundo. Eu vou dar um pequeno spoiler aqui dos próximos episódios. O nosso próximo episódio a gente vai falar sobre café, com a Luna, que é barista. Depois vem a Laís, que a gente vai falar sobre saúde pública, e que ela é enfermeira. E depois vem o Tim Alan, que eu vou falar só esses 3 primeiros, tá, gente? O Tim Alan, ele é produtor musical, então aqui a gente tem 3 universos completamente diferentes, sempre trazendo essa reflexão. E esse papo gostoso que nem foi esse de hoje. Então, se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado. E até o próximo vídeo. Valeu!